Salve, rapaziada. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo. Aqui nós começamos mais um podcast em meio a um mundo conturbado. Falaremos um pouquinho hoje sobre a guerra que está acontecendo na Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia. E nós estamos aqui com o convidado Fernando dos Anjos. Se apresente aí. Boa noite, pessoal. É uma honra, professor Fernando dos Anjos, ser lembrado para essa discussão, né, essa conversa, diante de um cenário tão assustador que é esse que está acontecendo, né, aí na nossa realidade. Antes de começar a gravação, eu tinha comentado com os meninos que hoje, um debate desse modo, né, ele tem um caráter de cobrança da cidadania global. Então, alguém que não se sente sensível a isso, né? A pessoa que não está... Não, isso aí não é comigo, não. Então, essa pessoa ela não tem a sensibilidade global, né? De cidadania global. Isso é uma coisa exigida hoje, praticamente, tendo em vista, né? Tudo que acontece aí de internet, essas coisas que aproximam os distantes. Então, como a gente vive aproximado pelos distantes, eu acho que esse momento é um momento bom de conversar. E aí, o que eu puder contribuir, a gente pode dar uma força aí para vocês. Desde já, muito obrigado por ter aceitado. E vai ser muito Sim, muito obrigado. importante ter esse papo, né? E a gente tá aqui com os Rogério e Paulo, nossos hosters também. Se apresentem aí. E aí? E aí? Vamos para mais um podcast? É isso aí. Então, começando pelo começo, né? Vamos lá. O senhor, em geral, por que essa guerra está acontecendo logo agora? Pessoal, esse entendimento do que está acontecendo agora, né? Vocês que são formados aí no ensino médio é um ensino que a gente vai discutir, né? O ensino fundamental. Então, fundamental a gente ganhar as bases para que no ensino médio a gente suba de nível. E aí na universidade você vai fazer a pesquisa. São 3 esferas, né, de cobrança do conhecimento. Então, para entender isso aqui que está acontecendo, a gente tem que voltar lá para o fundamental, né, que é entender a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi, na minha opinião, já conversei isso com outros colegas, na minha opinião, eu acho que ela é o evento mais importante, né, da história humana, né? Por quê? De tantas coisas que aconteceram aí, né? Guerra de 100 anos, Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial parece que ela nunca deixou de existir, ela nunca acabou, né? Inclusive, isso que está acontecendo aí é de certa forma, um resquício disso. Então, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, os americanos, né, e os russos, eles eram aliados, né? Aliados em função de um mal maior, que era a Alemanha nazista. Então, naquele momento, né, essas rivalidades foram deixadas de lado. A gente tem um problema maior, que é um problema entre eu e você. A gente vai ter agora um problema para resolver, que é acabar com o nazismo. E assim foi. Então, assim que acaba, né, a Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo que você sabe já, né, o controle da Europa pelos Estados Unidos, veio, então, uma outra realidade, que foi a divisão da Europa. Então, a Europa ela foi dividida em duas: a Europa capitalista e a Europa socialista. Então, isso, né, também repercutiu na Alemanha. A Alemanha também foi dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Tínhamos 2 Alemanhas. Vocês não eram nascidos. A Copa do Mundo, ela tinha 2 Alemanhas, viu? Para vocês aí que não viu Véio. isso. Era uma onda retada. Imagina, a Alemanha... se você botar depois no YouTube, você vai ver. Era Alemanha, jogando. Você olha assim e faz como assim? Porque era uma Alemanha que sofria influência da Rússia e uma Alemanha que sofria influência dos Estados Unidos. E aí, né,
a partir desse momento que foi feita essa divisão, né, inclusive até da própria capital da Alemanha, Berlim, já é outra história, depois a gente conversa sobre isso. Aí o que aconteceu? A liderança americana, os americanos entraram na guerra como 17ª economia do mundo e saíram como primeira. Então foi boa para eles, né? A guerra foi arretada para eles. Caraca. E aí o que aconteceu? Esses caras disseram, a gente não pode nunca mais ter um outro movimento desse existindo. Vamos nos reunir e criar uma organização que proteja todo mundo. Nascia a OTAN. Então, a OTAN, que era a Organização Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar com a finalidade de proteger, né, os países da Europa Ocidental e, evidentemente, evitar um dia um movimento desse, seja de caráter fascista ou nazista, que novamente tivesse, né, voz na humanidade. A Rússia, então, o que é que ela faz? Não, então eu vou também criar o meu. Nessa época, a Rússia, e até hoje é o país mais importante da antiga União Soviética. A antiga União Soviética tinha a Rússia e mais 14, disse, eu vou criar o meu também. Aí criou-se o que é chamado de Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia era, então, o bloco militar, digamos assim, de proteção da União Soviética. E a OTAN era o bloco militar de proteção do capitalismo, evidentemente instalado na Europa. E aí, no meio disso, né, lá estava a tal da Ucrânia, que era uma das 15 repúblicas da União Soviética. E aí, vocês já sabem disso, veio todo aquele contexto, né? A Guerra Fria explodindo, a Guerra da Coreia, né, 1950, depois veio a crise dos mísseis, né, em 1962, a invasão da Baía dos Porcos, em 1961, isso foi em Cuba, até que, né, o sistema já não dava mais gás, e aí ele acaba em 1991. Então, em 1991, a União Soviética, né, não aguenta mais, né, por conta de processos complicadíssimos de economia e tal, gastos excessivos. E aí o que acontece? E esse processo de esfacelamento, ele começa, né, com os processos de independência. As nações que compunham a tal da União Soviética começam a dizer, eu quero ser um país, eu quero ser um país, eu quero ser um país, eu quero ser um país. E assim eu fui. Dessas 15, né, hoje, né, digamos assim, ficou somente quem? Só ficou a Bielorrússia, que é vizinha ali, né, vizinha da Rússia, ao norte da Ucrânia, e, digamos assim, forçosamente, a Geórgia. Aí o que acontece? Os russos, então, entendem que esses países, mesmo eles que saíram da sua esfera de comando direta na época da antiga União Soviética, lhe devem, como se fosse uma dívida, lhe devem uma certa fidelidade em não se ocidentalizar demais, inclusive a Ucrânia. Então, para o russo, né, é um ultraje, é uma provocação o que está acontecendo ali. Ou seja, isso já aconteceu em outros momentos na crise dos mísseis, como eu falei no começo. Então, em 1962, mísseis balísticos foram instalados em Cuba. Então, naquela época, já tinha uns satélitezinhos e fotografias aéreas de aviões. Tiraram isso e mostraram, a gente está aqui com uma ameaça aqui do lado da gente. Na época, o presidente dos Estados Unidos era um cara chamado Roosevelt. Kennedy. Então, John Kennedy disse o seguinte, ou vocês tiram isso aí ou a gente vai ter uma terceira guerra mundial. E aí esse processo demorou 13 dias. Foram 13 dias em que a humanidade quase que ela ia ter uma terceira guerra mundial por conta dos mísseis que os Estados Unidos estavam ali perto dele com, né, a finalidade de assustar, né? Ou seja, era uma intimidação russa
bem pertinho ali dos Estados Unidos. E é mais ou menos isso que hoje a Rússia cobra. Ora, você não gostou quando eu coloquei os mísseis lá em 62. Então, já se passaram 60 anos e eu agora não gosto do que você está fazendo aí. Mas os americanos não colocaram mísseis, né, lá na Ucrânia para ameaçar a Rússia. Mas tem a influência, né, da OTAN sobre o território ucraniano. Então, o problema não é tão grave como o que aconteceu em 62. Mas o Vladimir Putin, ele acha que na cabeça dele, se a Ucrânia passar a ser um país que entre para a OTAN, e aí na hora que ela entrar para a OTAN, ela vai ter a proteção militar, é uma afronta. Entenderam? Então, o que está acontecendo é isso. O russo não aceita, de maneira alguma, esta relação que a Ucrânia tem com o Ocidente e que o americano, né, de certa forma, colocou a Ucrânia numa bronca desgraçada. O quê? A Ucrânia não é da OTAN, então ela não pode ser protegida pela OTAN. Então, ela nem entrou para a OTAN, foi invadida pela Rússia e os ocidentais não podem defender a Ucrânia militarmente. Então, sobrou para ela, coitada. Literalmente, caiu de gaiata na história. Né? Tem seu território invadido por um país que se acha dono dele. Eu não tenho ainda uma ligação legítima, né, contratual, com aquele que poderia me proteger, que no caso é a OTAN. Então, eu estou numa enrascada danada. É como se os Estados Unidos e a OTAN tivessem provocado a invasão da Ucrânia e, ao mesmo tempo, né, deixado eles a ralé. Assim, ó, te vira aí. Infelizmente, é isso que vocês têm que entender, né, do que está acontecendo lá. A Ucrânia simplesmente está numa enrascada porque ela não tem exército para se proteger e ela não tem, nesse momento, nenhuma força militar legítima, porque para isso é preciso que ela estivesse pertencendo a esse grupo, que é a OTAN, e aí, coitada, ela está abandonada, sozinha nessa história. Solução. Sim. Então, o Ocidente disse, então a gente vai agora partir para outra solução, que é a questão econômica. Então, vamos atacar, fazer uma guerra econômica contra a Rússia. Só que vocês foram alunos, né, do Souza Leão, e você sabe que o espaço geográfico russo, né, tem 17 milhões de quilômetros quadrados e tem toda a tabela periódica. Toda. Todos os elementos químicos da tabela periódica, eles têm abundância. Eles têm tudo. Então, aliás, eles são grandes produtores de petróleo. Então, eles têm petróleo, eles têm carvão, eles têm gás natural, eles têm tudo. Então, o que pode acontecer é exatamente isso. Eu acredito que o grande inimigo de Vladimir Putin está crescendo dentro de casa. Quando a população russa não tiver mais os luxos do Ocidente, né? Não vai ter mais iPhone, não vai ter mais internet, não vai ter mais acesso à rede global, às redes sociais. E aí, na hora que essa população ela conseguir, ela não tem mais acesso a isso, ela vai dizer, pô, minha vida mudou por conta desse cara aí. Então, é isso que o Ocidente está tentando fazer. Tentando fazer com que a população russa não mais apoie a invasão da Ucrânia. Porque vai perder as regalias que o Ocidente ofereceu a eles, já que a Rússia praticamente não tem nada, né? Você não conhece nenhum produto russo, nenhum telefone russo, nada. Então, esse é o cenário que vocês têm que entender nesse momento em relação ao que está acontecendo lá, infelizmente, Ucrânia. Né? Um dos maiores medos que acho que todo mundo está enfrentando é a possibilidade de existir ou uma terceira guerra ou dos russos dispararem uma bomba atômica na Ucrânia. Se eles fizessem isso, quais seriam as consequências mundialmente? Vê só. Não interessa
entenda, essa guerra que está acontecendo aí é o que é chamado de guerra regular. O que é uma guerra regular? É avião, marinha e infantaria, né? Que é a tropa. Então, uma guerra regular. Aí, se a gente ultrapassa esse nível e vai para uma guerra nuclear, aí complica. Aí complica em que sentido? Eu não sou expert nisso, né? Mas eu não acredito que tenha apoio da China, que tenha apoio israelense, que também tem bomba, né? Eles não dizem que tem, mas provavelmente deve ter, da França, da Inglaterra, entendeu? Eu não acredito mesmo que esses países devam também entrar nessa história, se acontecer um evento desse nuclear. Até porque a China, hoje, entendam, gente, é diferente o modelo hoje do mundo do que acontecia há 70, 80 anos atrás. Então, hoje, o mundo, literalmente, é o mundo dos negócios. Entenda. Então, a China, ela vende de tudo para todo mundo. Então, já está começando um zoom de cidadãos chineses, veja só, em alguns países europeus, serem hostilizados pela postura que a China está tendo em relação ao apoio, né, em relação à guerra. Ou seja, veja que se um país... mas ninguém consegue viver sem a China hoje. Se você precisar de iPhone, se você precisar de coisas eletrônicas do seu computador, ele foi montado na China. Sim. Então, se levar por esse caminho, né, se houvesse assim uma espécie de boicote geral, não, a gente não vai comprar nada mais da China, porque a China apoia a guerra. Mas, sabendo disso, e os chineses sabendo que isso pode repercutir a nível mundial em maus tratos aos cidadãos chineses no mundo inteiro, esse cara aqui é um cara que apoia a guerra, não sei o que, a gente não vai comprar mais. Aí a China já começa a mudar o discurso. Então, eu não acredito que a China deva também entrar na questão nuclear. Entendeu? Eu acredito que a China, mesmo ela, né, tendo uma postura de quase neutralidade. Mas sabe o que é, pessoal? É porque também tem isso, né? Voltando um pouquinho lá de novo à Segunda Guerra Mundial. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar, podem interromper, viu? Eu acho. É o seguinte, com relação à formação da ONU, a ONU foi formada exatamente, né, quando a guerra termina, em 1945. Então, quando a ONU surge, cria-se logo um clube seleto, que é chamado de Conselho de Segurança da ONU. Então, o que é o Conselho de Segurança da ONU? É um grupo de países que manda no mundo, gente. E acabou-se. A ONU tem a Assembleia, e não sei o quê, hoje eles já se reuniram lá, não sei o quê, direitos humanos. Mas entendam, quem toma decisão de quem vive e quem morre é o Conselho. E aí, adivinha quem são os caras do Conselho? A Rússia, a China, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Esses 5, eles têm o direito, eles disseram, o direito de ter armas nucleares é nosso. Tá? Então, se qualquer outra nação no mundo resolver ter arma nuclear, nós vamos analisar o caso para saber se a gente deixa ou não. Tá bom? Então, é isso que tem que se entender. Primeiro, quem manda? Quem não manda? Quem manda são esses caras aí. Bom. Depois, você também tem que analisar que esses caras, eles têm no seu histórico, né, de 1945 para cá, processos de invasão. Vamos dizer um para você. Os Estados Unidos já invadiram o Vietnã. A Inglaterra tem a questão aqui das Malvinas, né, que é um problema que a Argentina diz que as ilhas são dela, mas a Inglaterra diz que não é. A França tem ilhas e muitas ilhas lá no Pacífico, né? O arquipélago de Mururoa e tantos outros. China invadiu, todo mundo sabe que a China invadiu o Tibete, né? Que é uma região dentro da China que não é de chinês, aquele ali é um pessoal chamado de tibetanos. Os tibetanos, eles não se consideram chineses. E então só tem gente aí de puleiro de pato, né? Já viu pato em puleiro? Não. Então, puleiro de pato é sempre sujo.
todos eles têm um histórico de invasão de territórios. Ora, então é mais ou menos assim. Não tem, se fosse para conversar, né, de maneira assim informal, não tem moral para me cobrar nada não, velho, porque tu também faz. Sim. Então é isso que está acontecendo ali naquele pedaço, né? A China não pode criticar a Rússia porque ela invadiu já aquela região ali do Tibete. Os franceses têm ilhas e ilhas invadidas, né, naquela região. A França tem um pedaço aqui, que é a Guiana Francesa, né, que pertinho da gente. Né? Então você tem todo um cenário para entender que esses 5, eles se acham e eles definem-se como os donos do mundo. Né? Isso não é uma coisa formalizada, isso não está em documento, mas é uma postura, é uma conduta que eles assumiram após a Segunda Guerra Mundial. Então, se acontecer jogar uma bomba nuclear lá, né, para acabar com essa situação, isso vai complicar. Vai complicar, mas eu acredito que não deverá ter retaliação. Eu acredito que não. Eu acredito que não deverá ter retaliação, não. Eu acredito que não deverá ter uma retaliação de Terceira Guerra Mundial nuclear. Eu acho bem... Mas. Pode falar. Vai, fala aí. Beleza. Eu acho bem provável, porque poucos países estão intervindo diretamente, né? Acho que, não sei se nenhum, né? Diretamente na guerra. Só está literalmente a Ucrânia contra a Rússia, na parte do confronto. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, tipo, quais são os impactos se, por exemplo, a Rússia chegar lá na Ucrânia, eu não sei se eles já invadiram a capital, se não me engano, sim, né? Eles tomarem a Rússia e falar aqui, tomarem a Ucrânia e falar aqui, ficar uma bandeira e falar, aqui é a Rússia. Quais são os impactos deles meio que tomarem o território para si? Anexar um território que eles não precisam, né? Basicamente o que é aquilo que eu falei no começo, né? É mais capricho, gente. Entenda, é mais capricho, né? Vladimir Putin tem uma história de conviver com o poder desde 99. Desde 99, pessoal, que ele está no comando da Rússia. Nós estamos em 2022. Em 99, eu acho que vocês não eram nascidos. Era nascido em 99? Não. Então, o cara está no poder lá desde 99. Então é uma questão de capricho. Né? Uhum. O que é que a Rússia vai ganhar? A Rússia já tem tudo. Né? Então a Ucrânia é produtora de commodities, produtora de trigo, não sei o quê. Então isso, no cenário de peso mesmo, influencia. Agora, o mercado se aproveita disso. Né? A gente sabe que isso já aconteceu em 73, com a crise do petróleo. Em vários momentos que uma guerra surge, o mercado se aproveita para ganhar dinheiro. Isso aí ninguém não tem a dúvida disso. Né? Os produtores de petróleo que têm petróleo dizem o seguinte, eu tenho petróleo para vender, agora como aumenta a demanda é tanto, então os caras vão ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros. Pô. E isso já aconteceu em vários momentos da história. E vai acontecer de novo. Né? Agora, no cenário assim, de influenciar, a Ucrânia é um grande produtor que pode mexer com o mercado global, pelo amor de Deus, eu acho que isso aí é um exagero. Entendi. Mas a Ucrânia, ela também é uma grande produtora de fertilizantes. Pelo amor de Deus, isso aí. Tem os países aqui da África, ali da Ásia, tem muito fertilizante para vender. Né? Os Estados Unidos também tem. O Canadá tem muito fertilizante para vender. Então, agora cabe, né, aos empresários, aos ministros, né, de comércio, né, já ir começando a conversar com esses caras. Aumenta a tua produção aí, não sei o quê. Entendeu? Para que já possa não ser surpreendido. Mas dizer que a Ucrânia ela é um grande calo em termos de produção. Para você ter uma ideia, a relação dela de comércio com o Brasil é de menos de 0,5%. 0,2%. Isso é ridículo, né? Então, tem a quantidade de comércio que a gente pratica com eles. Então, o Brasil tem condições, sim, de procurar esse tal de fosfato, de outros, né, de nitratos, que são as matérias-primas, né, dos fertilizantes que são tão utilizados aqui na agricultura brasileira. Então, eu não acho, na minha opinião, eu não acho que isso... E vou mais longe. Né? Na minha opinião, eu acredito que a China deve intervir nisso. Né? Quando a China... O grande balanço disso não são os Estados Unidos, pessoal.
é a China. Na hora que a China chegar a dizer para a Rússia, ó, calma aí, que tu está me prejudicando. Na hora que o comércio global começar a pressionar a China, entenda o que eu estou falando. Na hora que a China começar a ser pressionada por conta, né, e principalmente seus cidadãos no mundo inteiro, porque a China está apoiando isso, aí a China vai chegar para o cara e dizer, ó, bicho, ó, o teu problema passou a ser o meu. Aí já começou a me complicar. Né? Então, na hora que mexeu com o dinheiro chinês, aí a China vai chegar junto dele. Como eu falei, né? Hoje o mundo, ele pertence aos negócios. Os negócios, entendam isso, são os negócios que determinam mais do que política. É por isso que é chamado de neoliberalismo. O neoliberalismo é quando exatamente os negócios eles passam a comandar mais do que governos. Né? E é isso que é uma referência hoje de mundo, que faz com que a China, ao ser atingida com isso, em breve, ela vai começar a pressionar Vladimir Putin. Ó, mas a China não tá meio que se preparando para invadir Taiwan? Sim. Nesse quesito? Isso aí é antigo. Isso aí já é antigo. É uma rivalidade, ainda é herança da Guerra Fria, lembra? Porque Taiwan fazia parte daquele circuito que era conhecido como os tigres asiáticos. Quais eram eles? Taiwan, Singapura, a Coreia do Sul e Hong Kong. Então, essas ameaças que Taiwan tem em relação à China são antigas. E outra, a China tem muitas empresas de Taiwan. A China continental, que eu me refiro, né? Muitas empresas de Taiwan estão hoje lá, né? Localizadas na própria China. Então, a China depende do dinheiro que é produzido em Taiwan. Então, é uma questão de ameaça, porque Taiwan é como se fosse uma província rebelde, né? A rebeldia. Né? Mas, professor, por que a China se irrita com Taiwan? É aquela história, porque Taiwan, durante a Guerra Fria, era território americano, entendam? Muito dinheiro que foi colocado em Taiwan, Taiwan cresceu com dinheiro inglês, dinheiro americano, que era aquela história, né? O Ocidente presente no Oriente. Então, os americanos não queriam que a Rússia tivesse presente ali perto dele, na América. Né? Mas fazer isso lá na Ásia, eles querem fazer. Aí por isso que eles fizeram. Entendeu? Então, aí a gente tem que reconhecer, de certa forma, né, que o americano forçou muito a barra nesses últimos 70, 80 anos, gente. Os caras tiraram onda mesmo. Os caras tiraram onda. Então, o que Vladimir Putin está fazendo é enfrentar essa sensação de que o americano pode tudo. Só que no meio desse tiroteio morre gente, é isso que está ali, né? A Ucrânia, coitada, foi jogada numa guerra sem ela ter condições de se defender sozinha e não vai ter ninguém para apoiar ela agora. Então, vai haver um grande êxodo de pessoas, muita gente vai sair do país, como já está saindo, né, para outros lugares do mundo. Então, a questão de Taiwan, a questão da Coreia do Sul, né, que também é um país que tem apoio americano, né? Então, tudo isso é cenário ainda, resquícios da Guerra Fria, que foi uma guerra iniciada após a bendita Segunda Guerra Mundial. Por isso que quem entende, se uma pessoa entende de Segunda Guerra Mundial e seu papel para cá, você tem uma base legal mesmo de conversa, entendeu? É entender o que foi que a Segunda Guerra trouxe. Ela gerou uma outra guerra, que foi a Fria. A Guerra Fria gera uma série de eventos, e esses eventos, que são as invasões do Vietnã, a Guerra da Coreia, né? A América Central aqui, que aqueles países, Guatemala, tudo ali foi influenciado, El Salvador, influenciado pelo suposto crescimento do comunismo. Aqui no Brasil, o golpe militar de 64. Sim. Então, quando você junta essas peças do quebra-cabeça, sobrou para a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia, ela é resquício, entendam, é um resquício dessa Guerra Fria, entendam, desse ponto de vista. É um resquício disso. E o russo, Vladimir Putin, poderia ser até outro presidente, mas ele é uma questão dele, pessoal. Né? Por quê? Porque ele foi da KGB. Então, como ele teve uma... Foi da KGB. Como ele foi um cara que foi... Ele tem uma transição, ele tem uma história dentro da Guerra Fria
entra no mundo globalizado, entra no mundo neoliberalismo, do neoliberalismo, mas ele ainda tem as raízes. Ele não é um presidente da modernidade. Ele é um cara que está com o pé lá dentro ainda da Guerra Fria. Então, o que é que ele disse? Não, aqui não, perto de mim não. E aí, infelizmente, muita gente tem perdido a vida nessa questão. E dentro desse quesito, eu vou puxar um pouquinho mais a sardinha para os Estados Unidos. Eu vi muita gente falando em notícia, em reportagem, que um dos principais motivos dessa guerra ter estourado agora foi a eleição dos Estados Unidos, né? Da saída do Trump, para poder entrar o Joe Biden, que o pessoal acusa o Joe Biden de ser muito mão fria, de ser muito mole, muito flexível com essas coisas. O senhor concorda que um dos fatores que levou a Rússia a invadir a Ucrânia agora foi o Joe Biden estar na presidência dos Estados Unidos? Não sei, não acredito nisso, não. Sei. Eu não sei se o presidente, se ele tivesse sido reeleito, Donald Trump, ele ia mandar tropas, não. Eu acho que não. Eu acho que ele não ia mandar, não, porque é como eu falei, gente, depende, a decisão é da OTAN, entenda. E a Entendi. OTAN ela é uma organização que tem ali Inglaterra, que tem a França, que tem a Alemanha. Esses países fazem parte da OTAN. Para defender a Ucrânia, os americanos não podem chegar ali e mandar uma tropa, mandar uma força militar, não sei o quê. Sim, em nome de quem? Em nome dos Estados Unidos? E por que ele vai se meter ali? É território vital? Tem petróleo para o americano estar se preocupando com o ucraniano? Tem. Entendeu? Então, mesmo que fosse o presidente Donald Trump, teria que ter uma autorização. Essa autorização seria autorização da ONU, né? E, ao mesmo tempo, principalmente da OTAN, que é o braço militar. Tá? Então, seria esse o caminho que o presidente Trump deveria também, como qualquer outro presidente. Agora, nos discursos, né, com certeza ele seria mais duro, tá, não sei o quê, tudo bem. Inclusive, o Biden tem até surpreendido aí, né, nos seus discursos bastante duros. Mas o espetáculo do discurso de Trump, certamente tem uma abrangência maior, né? Ele é muito mais, do ponto de vista da expressão, né? Da maneira como ele fala, ele é muito mais ouvido, né? Os ouvidos se abrem mais para ouvir o Trump do que o Biden, né? Mas eu não acredito nessa situação, não, porque não é o caso dos Estados Unidos, entendam, não é o caso dos Estados Unidos. Tanto que o presidente Putin tem dito assim, que para ele, né, tudo isso que está acontecendo em termos de impedimento, né, de comércio, né, redução da oferta de produtos para a Rússia, enfim, uma espécie de embargo, ele está vendo como uma declaração de guerra, mas ele não dá nomes. Você pode ver que ele não dá nomes. Ó, estão fazendo comigo... o que estão fazendo com a Rússia é uma declaração de guerra. Então, o que ele está dizendo? Se declararam guerra a mim, eu declaro de volta. Né? Então, guerra de volta significa o quê? A hipótese, a bravata dele, que é a bravata da questão nuclear, não sei o quê. Eu acho que a Ucrânia não volta mais não, pessoal. Eu acredito que ela não deva voltar mais para... Ela deverá ser parte... Né? Não, eu não digo assim, parte da Rússia, entenda. A Ucrânia deverá ser Ucrânia, mas é uma Ucrânia que vai ser controlada pela Rússia. Tá? Pela Rússia. É isso. Aquele que você vê nos mapas aí de jornal aí que está vendo passando na televisão, não sei o que, essas são as áreas ocupadas, não sei o que. A não ser aquelas duas regiões autônomas, né, que são do leste da Ucrânia, que já tinham declarado independência, porque a população russa que ali vive, né, é maior. Então, havia uma predominância de população russa maior naquelas duas províncias do leste, assim como foi também em 2014 a Península da Crimeia. O caso da Crimeia foi um caso emblemático, né? Que foi a Crimeia, né, na península ao sul da Ucrânia, sempre foi usada como base militar. Lá tem uma cidade chamada Sebastopol. É uma das maiores bases militares da Rússia, localizada na Ucrânia.
Então, os soldados foram chegando, construindo famílias, né? Imagina, desde, né, da Segunda Guerra Mundial até 91, deu tempo, né, de criar toda uma estrutura de família. E assim os russos foram chegando, ao ponto da população russa ser maior do que a população de ucraniano. Beleza. Acaba a União Soviética, o que é que os russos disseram? Não, isso aqui agora é da gente. E vem me tirar? Não tira, né? Por quê? Porque na época, quando a Ucrânia estava na União Soviética, a proteção militar era russa. Uhum. Aí agora, depois que acaba, você quer me colocar para fora? Não bota, não. Então é por isso que o russo, através da chegada do militarismo nessas regiões, ele vai absorvendo a ideia de que é dele. Então, foi isso que aconteceu com a Crimeia. E no caso, no lado leste, não era nem uma questão de militarismo, era uma questão de emprego mesmo. Porque o leste da Ucrânia é a região mais rica deles, em termos de indústria, sabe? Porque ele tem a saída para o Mar Negro. Aquela região do Donetsk, que inclusive tem um time de futebol com esse nome. Aí, esses caras aí, né, tem muito dinheiro, então muitos russos trabalhavam lá. E aí, quando a população russa começou a criar famílias, laços, né, não sei o que, foi crescendo. E aí os caras disseram, não vou sair daqui mais não. O que foi que Putin fez? Não, então, se vocês não querem sair daí, isso aí passa a ser reconhecidamente um novo país. Então, esse novo país com presença de russos. Entendam, não é um pedaço da Rússia lá. A Rússia entende que aquilo ali seria um novo país. É reconhecer que a Ucrânia estaria perdendo território. Sim, Fernando, mas esse reconhecimento foi de quem? Bom, quem reconheceu Venezuela, Cuba, esses países aí. Mas a ONU não dá nem atenção para isso, né? Porque isso não. Você, para ser um país, você tem que ter o reconhecimento da ONU, gente. Tem que ter um país, para você ser chamado de país, vocês já viram isso aí, tem que ter esse reconhecimento da ONU. Então, quem diz que você é um país é a ONU. Não só é você chegar e dizer, eu sou um país. Sim, tu não vai fazer parte do FMI, tu não vai receber dinheiro do Banco Mundial, tu não vai receber o Unesco. Esses organismos internacionais não vão estar lá. Tá? Então, é por isso que foi uma coisa assim, unilateral, né? Não foi uma coisa que foi reconhecida pelos outros lados. É uma decisão unilateral que o mundo não deu nem atenção, né? Mas que a verdade a população predominante naquele pedaço ali da Ucrânia era de russos, exatamente porque os russos tinham atravessado a fronteira para trabalhar, né? Naquela região que tem muito dinheiro lá na Ucrânia. E aí, eu acredito nisso, né? De que não volta mais. Eu acredito que a Ucrânia nunca mais será a mesma. Está difícil aí a Ucrânia voltar a ter a sua totalidade de controle do seu território. Infelizmente. Infelizmente. Toda uma cultura, todo um povo. Ultimamente, teve meio que mais uma ativação a mais do mundo pela guerra. Tipo, antes estava esfriando um pouco, como até os portais de notícias estavam mandando notícias bem. Enfim. Teve a explosão, o ataque aéreo russo, numa usina lá na Ucrânia. E parece que a Europa toda ficou, nossa, por que você fez isso, não sei o que, isso é um significado muito grande. O que significou verdadeiramente esse bombardeio nessa parte? Por que essa usina é tão importante? O medo, né? Se você ataca um reator nuclear, né, você vai ter uma nuvem de radioatividade na atmosfera. Então, a chuva que vai cair vai ser uma chuva radioativa. Foi isso que aconteceu em 86, quando Chernobyl explodiu. Então, a nuvem chegou até a Suécia. Foram os suecos, veja que é distante pra caramba, né? Lá na península da Escandinávia. Foram eles perceberam, não foi um negocinho? Foi quando os americanos, naquela época, já em 86 já tinha satélite de espionagem, um espionava o outro, em plena Guerra Fria. Aí os americanos, um deu outro. O satélite tirou a foto e disse, olha aqui onde é. É na Ucrânia. Naquela época, a Ucrânia era um país da antiga União Soviética, entendam, né? Ou seja, lá na ONU, não tinha uma cadeira com o nome Ucrânia, tinha União Soviética. Então, aquele cara ali, ele representava 15 lugares, 15 países.
Então, a nuvem de radiação, naquela época, né, tinha que ser contida para poder exatamente, né, não se espalhar. Porque se a nuvem se espalha, as chuvas são chuvas radiativas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, você pode estar comendo aqui uma fruta, uma verdura, que ela vai estar com um grau de radiação maior do que você precisa. Então, as pessoas podem pegar câncer no mundo inteiro. Uhum. Então, o medo da Europa, e eu acho que não é o medo da Europa, é o medo da humanidade, pô. É que a Ucrânia tem 4 usinas, né, nucleares. 4 usinas nucleares com 15 reatores. Imagina, 15 reatores nucleares vazando radiação na atmosfera. Tudo de uma vez. Esse é um medo que eu e tu tem que ter. Todo mundo tem que ter esse medo aí. Uhum. Porque, mas a gente está muito distante. Não é assim, não. Não se trata disso. Se vocês podem perceber aí, que o amanhecer está meio avermelhado. Não sei se vocês têm visto aí, o pessoal tirando foto de manhã aí e tal. Esse amanhecer meio avermelhado ainda é resquício das cinzas do vulcão. Né? Esse vulcão que explodiu lá no Pacífico. Imagina, as cinzas se espalhadas pelo mundo inteiro. E aí há um amanhecer com umas nuvens meio avermelhadas por conta dessas cinzas. Ora, se o negócio secou lá do Pacífico aqui, imagina a radiação. Então, vocês já sabem que tem essa questão das correntes de ar, né? E essas correntes, elas vão levando essas partículas para o mundo inteiro. Esse é o medo. E fora que eu tinha visto uma matéria lá de Chernobyl que vai durar, se eu não me engano, vai demorar, se eu não me engano, milhões de anos para ser habitável a área da usina. Imagina essa... Chernobyl? Aham. Não, no caso, não, Chernobyl dá 1000 anos. 1000 anos. Não, mas dentro 10 da usina, mil dentro da usina. 10 séculos. 10 séculos dá para viver já. Dentro? Nossa. Botar, construir coisa dentro. E não esquecer a questão de que quem recentemente... Porque esses caras, né? Quando a Rússia ela se torna líder, né, da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, né, surgiu ali um negócio chamado CEI, surge uma classe que não tinha na Rússia, que são os bilionários, que é o cara o dono do Chelsea. Né? Vocês estão sabendo aí que o Chelsea está com um problema grande, né? Viram aí? Não vi isso não. Não. O dono do Chelsea é um russo e os caras querem confiscar. E ele tem que se livrar rapidamente do Chelsea. Ele está querendo vender o Chelsea rapidamente. Quem quer vender? Só porque ele é russo? Eu vi. E aí, isso. Então, esse cenário de novos bilionários, né, de pessoas muito ricas, né, que estão, como falei para vocês no começo, é um cenário que vai de encontro a Putin. Então, os caras vão o seguinte, tu inventa tuas guerras e, né, eu aqui com meus negócios são negócios no mundo inteiro, você agora é prejudicado por causa de você. Então, é isso que a comunidade está pressionando os bilionários. Se você não se posicionar contra Putin, a gente não faz mais comércio com você, a gente não faz negócio mais com você. E aí esses caras vão ficar pobres do dia para a noite. Entendeu? E que isso não tinha na época da explosão da usina de 86. É por isso que eu sei a você que é um outro cenário, pessoal. É uma coisa mais complicada. Porque naquela época era pura política. Era pura política. Hoje não. A economia ela está acima da política. Em determinados casos, você vê que as empresas elas estão pressionando um país. Se você não fizer assim... E é isso que se espera da Rússia. Agora, o problema é que a Rússia tem tudo. Né? Mas será que esse tudo é suficiente para o povo russo, né, que já estava acostumado com a vida ocidentalizada, como eu falei para vocês, né? Tá aí, então, os clubes de futebol jogando campeonatos milionários aí, campeonato, a Copa dos Campeões, ou seja, tudo isso vai deixar de existir na vida da Rússia. A Rússia vai virar, como o Biden fala, né, um pária, né? Ou seja, aquele país isolado, que ninguém quer contato com ele. Uhum. E hoje, no mundo globalizado, viver sem contato não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. E até teve, o Putin até ameaçou, né, praticamente o mundo inteiro, porque ele falou
que tem submarinos com mísseis nucleares capazes de explodir vários países e tal. Não, isso é Ele verdade. falou, É ele verdade. falou isso e falou que é melhor fazer isso do que viver num mundo sem a Rússia. Porque ele não tem medo de ameaçar, tipo, ele não tem medo de ameaçar a OTAN, ele não tem medo de ameaçar o mundo inteiro. Porque ele tem a tabela periódica. Ele tem a tabela periódica, a vida vai ficar aquela vida bem simples, entendam, tá? Eles vão ter o que comer, né? Eles vão ter o que beber, o país tem muito rico em água, tem os recursos energéticos, tudo bem. Mas vai ser um país isolado. Imagina, um país de 17 milhões de quilômetros quadrados isolado. Entendeu? É isso. É isso que ele quis dizer isso. O mundo precisa da Rússia, porque a Rússia tem. Né? Agora, a Rússia tem minas gigantescas de diamante, a Rússia tem minas gigantescas de ouro. A Rússia hoje tem umas reservas, né, em torno de 750 bilhões de euros. Ou seja, Só? um bocado de dinheiro, né? Agora, será que ele vai durar para sempre? Será que esses 750 bilhões dura para sempre? Não. Tá? Então é por isso que se diz, né, que tem esse lance da sustentabilidade da Rússia está ligada também às conexões do mundo globalizado, né? Sim. A questão da rede. Então, o espaço aéreo vai ser fechado, o espaço dos navios. Os navios russos, né, não vão poder mais aportar nos portos do mundo. Ou seja, eu sou um país aqui, navio russo aqui não chega. Já o navio vai ficar o que? Vai apodrecer, eles vão perder todas as estruturas, os aviões vão apodrecer, porque eles não vão voar mais, não vai ter destino. Entendeu? É uma espécie de minar o país economicamente. Né? A comida, se eles não tiverem para quem vender, eles vão ter que comer aquilo. Né? Então vai ter tudo um processo. Eles não produzem produtos tropicais, né? Eles não vão ter mais acesso à soja, eles não vão ter acesso a café, eles não vão ter acesso a produtos que, por acaso, chegam a ele. É isso que vai ter essa influência. Ok, meus queridos? O senhor já vai finalizar? Não, faça aí tá. só mais uma questãozinha aí que eu tenho outras coisas, mas pode fazer. Relaxa. Então, assim, já deu uma boa Pode ligar o geral. superchat. A gente vai ver algumas palavras dos seus antigos alunos ou uma ou outra pergunta. E a gente libera o senhor Paulo, e para aí? todo mundo aqui dormir e aproveitar o final de sabadão. Deixa eu ver aqui. Super. O que eu li, alguns a gente já acabou comentando aqui, já foi meio que respondido. E aí, Paulo? Deixa eu ver aqui, primeira. Oliveira que perguntou: o ataque da Rússia à Ucrânia pode ser uma ameaça aos países da antiga Iugoslávia também? Eu li errado, foi mal. Iugoslávia. Não. Os países aquilo ali é outra história, né? O caso das repúblicas, chama-se Repúblicas Bálticas. E aí, aquilo ali foi um caso interessante. Ali tinha um marechal chamado Tito. Pensa num caba macho. E esse cara, ele era um cara que não fazia parte da cortina de ferro, né? Mas ele matou muita gente. Esse cara aí matou muita gente, né? A Iugoslávia, Iugos significa sul. Slávia, brancos, povos eslavos, né? Os brancos do sul. Aquela região ali da Croácia, né? Aquela parte da Sérvia. Então, esse pessoal ali já teve uma relação mais afinada com a antiga União Soviética e não foi tão boa assim por conta da presença de Tito. Eu não acredito que vá ter ali uma influência muito grande, não. Nunca conseguiram. Os povos eslavos são povos muito duros, resistentes ali. Ali você vai ter outro componente, que é a questão religiosa. Tá? Ali a bronca pesada ali é a questão religiosa. Por exemplo, a Bósnia ela tem uma população muçulmana, mas que também tem presença de cristãos ortodoxos, que são os sérvios, né? E aí a coisa complicou mesmo ali, né? Mas já é conversa para outros momentos, que é a questão de Slobodan Milosevic, né? Esse cara foi um cara que matou muita gente. Slobodan Milosevic.
Foi um dos Não é bonito. pouquíssimos, foi um dos pouquíssimos que foram presos por esse tribunal, chamado Tribunal de Haia, que é o tribunal que já está querendo condenar Vladimir Putin. O Tribunal de Haia é um tribunal localizado na Holanda, né, na cidade de Haia, e pouquíssimos ditadores, pessoas que foram mais, foram presos. E esse Slobodan Milosevic foi um deles. Foi uma coisa interessante. Foi. Ele morreu na cadeia. Ele morreu. Disseram que ele sofreu um ataque lá cardíaco, não sei o quê. Mas ele morreu na cadeia, né, pelos crimes que ele cometeu durante os anos de 92 a 95. 92 a 95 também vocês não eram nascidos. Depois vocês vêm aí e procurem ver, pesquisar a Guerra da Bósnia. Foi uma desgraça, uma tragédia. Então, eu acredito que não haverá essa influência naquele pedaço ali do mundo, não. Eu acredito que não. Beleza. Luca aqui perguntou pra gente, com a OTAN avançando... Isso aqui eu acho que a gente já comentou, Já comentou. objetivamente perguntando. Com a OTAN avançando desde os anos 90, indo contra os próprios tratados que fizeram, seria esse ataque, em parte, também culpa da OTAN e dos Estados Unidos? E foi o que a gente comentou, né? Sim, a OTAN provocou uma guerra. Porque ficou cantando na Ucrânia. Cantando. Aqui é bom, vem pra cá, não sei o quê. Aí o russo disse, aí, pertinho de mim aqui. Quando eu fiz isso lá nos anos 60, tu ficasse chateado. Agora tu vem fazer pertinho de mim aqui. Pronto, é isso. Que, de uma maneira geral, entende-se. E o que está acontecendo aí já aconteceu nos anos 60. Né? Quando os russos foram instalar mísseis nucleares. Só que o caso de lá foi muito mais grave, porque tinha um míssil. Né? A Ucrânia nem sequer tem isso, pô. A Ucrânia foi cantada a fazer parte de um clube, que ela não faz parte desse clube, e de repente está pagando caro, né, por uma coisa que ela nem foi. Tá pagando caro por uma coisa que ela nem foi. Certo. Acho que a próxima pergunta, Paulo, também já respondeu. Foi de nossa amiga Michelin, que ela falou que, aqui justamente, se esperem agir dos Estados Unidos em prol da Ucrânia em relação aos interesses do país, se a Ucrânia tivesse mais importância econômica aos Estados Unidos, eles teriam esperado tanto? A gente acabou falando disso também. Ratzel, né? Frederic Ratzel, né? Chamado Espaço Vital. Né? Espaço Vital é isso. Aconteceu mais ou menos isso, aconteceu com a Somália. Os americanos mandaram tropas para a Somália, aquele lugar chamado Chifre da África. Sim. Aí foi lá, não sei o quê, passou 7 meses só. 7 meses. Estou fora. Não é espaço vital. Tem o que aqui? Só areia? Estou fora. Entendeu? Não tinha o que fazer ali. Gastar dinheiro com tropa, é muito caro tropa. O avião, a base, é muito caro isso. Então, em cima de uma coisa que não tinha retorno. Então, a Ucrânia, de uma maneira geral, está em retorno. Eu estou um pouco preocupado com o que aconteceu agora com a Turquia. A Turquia fechou o Estreito de Bósforo para navios da Rússia. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Porque os navios da Rússia não vão poder mais chegar numa... Porque se ela não vai poder passar pelo Estreito de Bósforo, ela não vai poder chegar ao Mar Mediterrâneo. Então, os navios ali que estão no Mar Negro, eles vão ficar o resto da vida ali, presos, confinados no mar. É um pedaço da marinha russa aprisionada. Entendeu? Isso sem falar de saída e chegada de mercadorias. Se o russo for vender produtos, né, vai vender um navio cheio de vodka, sei lá. Aí não vai poder passar. E não tem saída não, Fernando? Não, com isso não. Tem não, só pode ser por ali. Só tem uma entrada e uma saída. Depois vocês colocam aí na internet. Estreito de Bósforo. Que é onde está Istambul. Aquela cidade lá, Istambul e tal. Então, ali passa a riqueza da Ucrânia. Ali passa a riqueza da Romênia. Passa a riqueza do sul da Rússia. Muita da própria Turquia. E simplesmente não vai poder passar mais. Porque os turcos avisaram. Por aqui não passa mais. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né, lá em 1400 e alguma coisa,
quando os turcos não deixaram mais os portugueses passar em direção às Índias. E aí, aquela história toda do primeiro dia de aula do segundo ano, né? Que foi a questão do descobrimento do Brasil. Então, o Brasil, né, ele foi descoberto a partir de um problema que surgiu na Turquia. E agora a Turquia repete, né, dizendo, por aqui não passa mais navio. Aí, vamos ver agora o que, é que vai acontecer. Qual vai ser a descoberta dessa vez? Qual vai ser a descoberta dessa vez? Só tem mais duas, né? Eu e aí, Paulo. Bom, João e Thaísa falaram que estão com saudade das suas aulas. Também. E Nicolas aqui também perguntou quando que o senhor vai fazer viagem de Harley pelo litoral. Se tudo der certo, né? Eu vou fazer minha entrevista agora do visto em maio. Se tudo der certo também em julho, né? Vai depender da questão de aeroporto, se está liberado, não está essas coisas. Para ir em julho visitar meu filho. E aí ele disse lá que a gente vai alugar lá umas motos lá, a gente vai andar um pouquinho de Harley. Tem que botar o óculos escuro, a jaquetinha e aquele rockzinho. Senão não pode. Se bem que, não sei se... Eu vou até ver se lá na cidade que ele mora, se passa a Rota 66. Eu acho que não, mas passa perto. A gente vai procurar a Rota 66 lá e dar uma andada nela. Pô, Para eu realizar queria um também, sonho. velho. Andar na Rota 66 de Harley. Se não for de Harley, vai ser de Mustang. Pô, Nossa. tá baixo o nível. Não. Você aluga lá, pô. Você aluga. Sim. Você aluga. Mas, Sim. valeu pelo papo, Fernando. Foi muito esclarecedor. Sim. Fiquem à vontade, Muito meus obrigado. filhos, meus queridos. É um prazer enorme. Outro tipo de conversa. Espero ter ajudado. E precisando de outra coisa aí, manda notícia aí. Professor, fala de outra coisa agora, não sei o que, tal, não sei o que. A gente Legal quando mata a saudade de você, viu? a situação melhorar um pouco, poder falar de outras coisas também. Sim. Isso, exatamente. O que não falta é assunto. Geografia é uma ciência que se mete em tudo, lembra? Aham. O professor de geografia não sabe nada, mas ele é um metido. Eu gosto dessa expressão. Tá bom, meu? Um Muito abraço obrigado. a todo mundo aí. Tchau. Você Tchau também. para Boa vocês. noite. Obrigado. Boa noite. Boa Valeu aí. noite. Valeu. Tchau. Falou. E é desse jeito que a gente Falou. encerra o Lion Podcast. Falou!